Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a vida do próprio Emmanuel, mas quando ele era o senador romano Públio Lentulus, ali na era cristã. Começou no ano de 31 e agora nesse 8º capítulo, a gente vai entrar hoje na primeira parte do 8º capítulo, a gente já vai estar ali no ano de 68. E nós vimos então no capítulo anterior, no 7º capítulo, que foi bem intenso esse capítulo, né? O senador está vendo ali o que está acontecendo por causa das escolhas dele. Então nós vimos a morte do Agripa e vimos a morte do Saul, que aconteceu quase assim, seguida uma da outra. Primeiro Saul arma um plano, porque ele está ali querendo conquistar a Flávia, e ele acredita que a Agripa e Flávia estejam tendo um caso, então ele arma um plano para que a morte do Agripa pareça que foi causada pelo Plínio, porém isso não acontece. Ele mesmo é que matou a Agripa, ali escondido nesse plano ardiloso que ele armou, porém o senador desconfiou, o senador já tinha quase certeza que era ele, e aí por isso ele procurou o Araxes, e o Araxes disse a ele que ele tinha ido procurá-lo porque ele era um assassino. Ele não gostou da forma como o Araxes falou com ele e o ameaçou de morte, então o Araxes deu a volta nele, desculpem, e deu o talismã que ele estava pedindo. Ele disse que ele queria um talismã para conquistá-la e ele disse que ele teria que tomar o talismã e era veneno, e o Araxes o jogou ali na rua mesmo, e o senador teve a oportunidade de dar prova de que ele entendeu o que era o perdão, que ele cuidou do enterro dele tão bem como ele cuidou do enterro do Agripa. Nós vimos também no 7º capítulo que o Plínio, que tinha ido viajar com a amante dele, a Aurélia, foi traído por ela, por um cantor lá onde eles estavam, e ele disse que não a mataria porque ela não merecia que ele a matasse. E aí depois ela foi morta porque ela traiu esse cantor e aí ele a matou. E o Plínio ficou muito se sentindo desonrado e também não tinha dinheiro nenhum mais, então ele ficou ali mais afastado, apesar dos chamados do senador para que ele voltasse para casa, ele ainda estava ali tentando se recuperar, tanto moralmente como economicamente. E aí nós vimos então que a última frase ali do 7º capítulo foi então o último parágrafo, foi então ele explicando ali como é que tinha sido, porque o senador decidiu que ele ia trabalhar, então agora que já tinha acontecido tudo isso com ele, que ele ia trabalhar para a queda do Nero, o imperador da época. E aí então termina dessa forma: Caius, Pisão, Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mais exaltadas no patriotismo e amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do celerado que cingia a coroa. Mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos de ideal que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro surgidas com o efêmero reinado de Sérgio Sulpício Galba, que, no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império se não houvesse sido imperador. Então o que a gente sabe aqui disso é que esse Galba, ele foi então aquele considerado o primeiro daquela época, depois do assassinato do suicídio de Nero, depois que Nero caiu, então foi o que ficou conhecido esse ano então como o ano dos quatro imperadores. O primeiro foi Galba, depois ele governou então pouquíssimo tempo, alguns meses apenas, e logo depois subiu o Otão, que também ficou só 3 meses. Depois veio o Vitélio, que se mostrou mais ainda cruel do que o próprio Nero, se podia ser possível. E finalmente chegou o Vespasiano, com o qual se inaugurou ali o que a gente conhece como a Era Flaviana. Tá bom? Vamos então continuar aqui.
para ver então como é que começa esse 8º capítulo, então, cujo título é Na Destruição de Jerusalém. E eu peço a Jesus Cristo para que possa me ajudar, possa me orientar na leitura, possa fazer com que eu possa fazer uma leitura agradável e fluida, para que possa ser bem entendida e que os comentários que eu faça, se possível, possam ser inspirados mesmo por Chico Xavier e e Emmanuel, para que eles possam ser pertinentes. Se eu disser alguma coisa que seja apenas para ajudar na compreensão e não o contrário. Então, dessa forma, eu agradeço a Jesus Cristo e peço também que vocês, cada um de vocês que estejam assistindo, sejam abençoados, então, para entender esse roteiro que Emmanuel está trazendo, contando a própria vida dele, abrindo a intimidade dele para nos ajudar a fazer essa travessia. Continuando, então, na destruição de Jerusalém, primeira parte. Mais de 10 anos correram silenciosamente amargurados depois de 58 sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68 conseguiram a política conciliatória de grande número de patrícios, entre os quais Públio Lentulus, o definitivo afastamento de Domício Nero e suas nefandas crueldades. Todavia, a ascensão de Galba durara poucos meses, e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do Império. Lutas numerosas encheram a cidade de pavor e sangue. A terrível contenda entre Otão e Vitélio dividira todas as classes da família romana em facções hostis que se odiavam ao extremo. Otão e Vitélio, então, a gente viu que foram os segundo e terceiro, então. Primeiro foi depois da queda do Nero, depois do Galba, então veio o Otão e depois o Vitélio. E o quarto foi o Vespasiano. E aqui nessa parte que Emmanuel ele sublinha essa parte em que a briga entre os dois dividiu as classes da família romana em facções hostis que se odiavam ao extremo, faz a gente pensar um pouco na nossa própria realidade, né? No Brasil, nunca tinha visto esse tipo de comportamento por causa de política, onde as pessoas chegam a se odiar ao extremo apenas porque a escolha do outro é diferente da minha, aí então ele não serve mais para mim como irmão, como mãe, como pai, como amigo, porque ele tem uma escolha diferente. Então a gente vê que parece que continua quase igual, não é? A percepção, como que diz, a consciência mesmo humana, não é? Afinal, a famosa Batalha de Bedriaco dava o trono a Vitélio, que instaurou um novo círculo de crueldades em todos os setores políticos. Então essa batalha a que ele se refere é a Batalha de Bedriaco, ela teve então 2 etapas. Essa que ele está falando agora, então, foi uma das... A primeira Batalha de Bedriaco foi uma das batalhas travadas no Ano dos 4 Imperadores, que ficou conhecido como Ano dos 4 Imperadores, que foi 69, perto da vila de Bedriaco, é a moderna Calvatone, na Itália, a cerca de 35 quilômetros da cidade de Cremona, na Lombardia. Então aqui a gente localizou o que é a Batalha de Bedriaco, então. A diplomacia interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação, de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínio e de infâmia. De novo surto, ou seja, o extermínio ali naquela época era uma coisa que aconteceu, acredito que não passava um dia sem ter muitos assassinados, muitos se suicidando, não é? Era terrível ali a coisa, então por isso que Emmanuel classifica-se aqui de surto de extermínio. Vitélio apenas conservou o governo por 8 meses e dias, porque no mesmo ano de 69, as legiões do território africano, trabalhadas pela orientação sutil dos que haviam derribado Nero e seus asseclas, proclamaram Vespasiano para a suprema investidura do império.
O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa dos Flávios. Então vamos ver aqui o que é essa era prestigiosa dos Flávios, que é aquela era flaviana, né, que a gente então estudou ali, entendeu um pouquinho. Deixa eu só achar aqui a era flaviana, também aqui conhecida como a dinastia flaviana. Então ela foi a figura, cadê? Aqui, a figura de Nero frente ao Império Romano deixa consequências sérias em Roma. Crise financeira e na administração do Império foram os principais problemas que a dinastia sucessora precisou lidar. A dinastia Flaviana governou o Império Romano entre os anos de 69 d.C. e 96 d.C., marcando um período de estabilidade e tranquilidade em Roma. O primeiro imperador desta dinastia foi Vespasiano, que governou o império durante 10 anos, entre 69 d.C. e 79 d.C. Então foi o Vespasiano que inaugurou então aqui o que o Emmanuel classifica de prestigiosa, iniciando assim a era prestigiosa dos Flávios, a dinastia flaviana. Vespasiano integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra sem alardes para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornara famoso não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio, que eu acredito que o raciocínio, né, ali político que ele tinha, evidenciado em Roma desde os dias turbulentos de Calígula, aquela forma de discernimento que ele tinha, acredito, raciocínio lógico, claro. Sob a orientação administrativa dele, ia abrir-se uma trégua nas imoralidades governamentais. Inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares. E na rota dos seus planos econômico-financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma nova era, que é um pouco de ar ali, né, para o pessoal, depois de tanta crueldade ali com todos os imperadores anteriores, chega então essa era para regenerar então um pouco. Públio recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, todavia, a fibra moral e resistência física dele eram as mesmas de sempre. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara a filha cega para atender ao trabalho do bem coletivo. E foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com suas concepções, que se dirigiu ao palácio para atender a chamado especial do imperador, que muitas vezes não deixou de recorrer ao conselho dos amigos, companheiros de ideal. Senador, disse-lhe Vespasiano, na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao império, na solução de assunto que julgo de suma importância. Dizei, Augusto, respondeu Públio, comovido. Mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra. Não, meu caro, entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos, deixemos por um instante os protocolos. E vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à palavra fluente e generosa dele, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever, embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada.
Trabalho esse que considerarei em toda a vida o meu melhor esforço pela vitalidade do Império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para os meus projetos econômicos no programa restaurador que me propus realizar no governo. Suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que o acompanham na arrojada empresa, e me lembrei-me de organizá-lo tão somente com os amigos mais íntimos que conheçam Jerusalém e suas cercanias. E aqui, Emmanuel deixa uma nota também que Vespasiano esteve em Roma logo após a proclamação. E aqui, continuando, quando das minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse, com outros poucos companheiros nossos, a incumbência de orientar melhor a tática militar do meu filho. Tito está necessitado da cooperação política de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Então aqui o imperador, o Vespasiano, então ele está mostrando que ele se preocupa com tudo que está acontecendo ali na Judéia, aquela revolta então dos judeus que já veio de tanto tempo, especialmente com a necessidade de se pagar um imposto, eles sempre tiveram isso, e também eles são escravizados, então essa revolta que já vem agora está ali fervilhando mesmo, e ele acredita que ele deixou o filho dele ali sozinho, o Tito, já que ele foi proclamado imperador, ele teve que ir a Roma, então ele quer então enviar amigos, enviar pessoas que conheçam o território, conheçam os idiomas falados ali e que possam então estar ajudando as civis, que possam estar ajudando então ali nas estratégias do filho dele, do Tito. Públio Lentulus pensou na filha doente um instante, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus zelos por algum tempo, respondeu com decisão e energia. E o Públio já disse ali, algumas linhas anteriores ali, que ele nem se sentia culpado, então, por ter roubado a filha cega, a Flávia, que agora ficou cega, porque ela foi envenenada ali a mando da Aurélia. E então ele disse que não se sentia com a consciência pesada porque ele se ausentou por um bem maior, por uma causa maior, que era trabalhar ali então na queda do Nero. E agora, com certeza, ele está tendo essa mesma linha de raciocínio e responde: meu nobre imperador, vossa palavra augusta é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. Muito agradecido, falou Vespasiano, estendendo-lhe a mão extremamente satisfeito. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas, o mais tardar. Assim aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha, que ficaram aos cuidados da serva dedicada no Palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera que, largando de Óstia, penetrou depressa o Mar Largo, rumo à Judéia. Então a galera é ali o navio, o barco, na verdade não é um navio, é um barco, né, a remo ali, que é aquilo que é remado pelos escravos, e foi a isso que ele condenou ali o Saul, quando ele o condenou ali, quando ele logo chegou na Judéia, no início ali do livro, ele condenou a que ele fosse para as galeras, que era então como uma pena de morte para os escravos, e então ele entra ali no Mar Largo, entra ali no Mediterrâneo, então rumo à Judéia. O velho patrício reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem dos tempos de juventude venturosa dele, quando a felicidade era para ele incompreensível, em companhia da esposa e dos 2 filhinhos.
Então não foi só eu que lembrei daquela primeira partida dele, ele também aqui ficou então ali saudoso, ficou ali então nostálgico, lembrando que ele já tinha feito essa viagem há mais de 30 anos, né? Sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos, sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Ele se lembra ali do Marcos, então a gente lembra que o Marcos é aquele filho dele que nessa primeira viagem tinha menos de 1 ano e chegando ali, logo que chegou, logo no início, depois desse problema que teve com Saul, o pai dele, o André de Horas, veio pedir por clemência, ele não deu, e aí o próprio André de Horas acabou raptando o Marcos quando ele era ainda um neném. Ali o tornou escravo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquínios, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando mais tarde que o rapto da criança fosse uma consequência da infidelidade dela. Mas Lívia agora estava redimida de todas as culpas no tribunal da consciência dele. Então a gente lembra ali que ele acreditou, levado pela Flávia, pela Fúvia e pelo Sulpício Tarquínio, ele acreditou que a Lívia estava tendo um caso com Pôncio Pilatos e acreditou mais ainda que ela estaria então envolvida no rapto do próprio filho. Os sacrifícios domésticos dela e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do coração da Lívia. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltava ao passado com seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da existência dele. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre. Suas emoções paternais pareciam alarmar-se de novo, depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na rigidez da sua infibratura moral, preferia crer consigo mesmo que Marcus Lentulus havia sido assassinado por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar seus desvelos paternais. E aqui para ele, para o coração dele, é bem mais fácil acreditar nisso, não é? Que a morte não é castigo, longe de... eu acredito que saber um filho raptado e vivendo e não saber como pai e saber que ele foi morto, eu acredito que seja a primeira opção, seja mais fácil até de aceitar, não é? Assim quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia, acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação, supondo lobrigar, igualmente, a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de 3 outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou os pareceres, utilizando com grande êxito suas opiniões, filhas de larga experiência da região e dos costumes. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas, que o consideravam como benfeitor e amigo, mas para com os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome. Então aqui, o Emmanuel deixando mais ou menos ali onde o terreno que o senador estava pisando, porque ele foi para se aliar ao Tito, a pedido do pai dele, amigo dele, o imperador Vespasiano. E aí ele mostrando aqui qual é a postura do Tito. O Tito, então, ele é super amigo, benfeitor e amigo daqueles que ele conhece, porém com os adversários, ele guarda um tratamento de crueldade sem nome.
Então, isso quer dizer que o senador ele está bem, porque ali a gente sabe que tem o lado do Tito e o lado da resistência, que são ali os judeus. Então, o senador deve ficar bem atento para não cair, então, nas garras dos adversários, não é? Já que se o Tito trata-os com crueldade, eu acredito que a resposta deva ser a mesma. Em torno da sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarniçadamente. Ou seja, esse termo aqui, acredito que é para a gente entender que não era um combate então leal, não era um combate ali, sei lá se pode chamar, mas não era um combate então que se fizesse, eu vou matar só porque sou eu ou ele, mas era uma coisa então realmente, a crueldade realmente sem nome. O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindos de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos. Então, os pães ázimos são aquele pão que eles comem, que os judeus comiam, então ali na comemoração da Páscoa, aquele pão que não pode ser fermentado. Ele deve ser feito assim rápido, porque ele não pode ser fermentado. E então essa festa ela acontece um pouco depois da festa da Páscoa, que a festa da Páscoa é quando então os judeus se reuniam para comemorar então a libertação deles do Egito. E aí, então, é aquele dia que eles iam todos ali para o templo de Sião, onde eles acreditavam que estava Deus. Então, vinham os judeus de todas as partes, vinham para aquela reunião. Foi quando Jesus Cristo foi crucificado. A gente lembra nas páginas anteriores aquela grande quantidade de pessoas que estavam ali reunidas para comemorar a Páscoa, que antecede um pouquinho a festa dos pães ázimos. Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre resistência, olha aí. Então quer dizer que como tinha muito mais gente, tinha muito mais vítimas. Se fosse uma outra época, talvez tivesse morrido menos pessoas. Eu acredito que é isso que ele quer deixar claro aqui. O número de mortos nos terríveis reencontros elevou-se a mais de 1 milhão. Fazendo os romanos quase 100 mil prisioneiros, dos quais 11 mil foram massacrados pelas legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos, entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados. Então aqui é bem explicado aqui o que ele quis dizer quando ele disse que eles combatiam encarniçadamente, porque depois que já tinham já tinham aprisionado os adversários, eles então escolhiam aqueles que valiam ainda para estar lutando e os outros eram, então ali, cenas penosas de sangue e de selvageria. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao mandato dele. Seus pareceres e conhecimentos foram muitas vezes utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso visitava os postos mais avançados das forças atacantes, verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Os chefes de operações várias vezes lhes chamaram a atenção para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldades contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros.
Ou seja, então a coisa estava se acirrando cada vez mais, e esse Tito e os soldados dele ofereciam crueldade, eles lutavam encarniçadamente, era o mesmo que eles recebiam dos adversários, daqueles que estavam na resistência, dos judeus resistentes. E aí aquele então que caísse como prisioneiro de qualquer um dos lados só tinha que era esperar muita infelicidade. Apesar do zelo de que eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários, que ao lhes observarem a indumentária de altos dignatários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência, instalado num casarão à guisa de quartel próximo da Torre Antônia. Gente, então, Públio Lentulus acaba de cair aqui na mão dos adversários do Tito, que tratava os adversários com a crueldade, e eles então agora caíram nas mãos dos adversários, e vamos ver como é que vai continuar isso, porque a gente não deve esquecer esse detalhe bem precioso, não dando spoiler, que entre os judeus ali que o senador deixou, há um que jurou que seria o inimigo número 1 dele, que é a mesma pessoa que raptou o filho dele, então, há 30 anos, quando ele esteve ali antes. E então é o André de Gioras. E vamos ver então como é que vai continuar aqui a saga do senador Públio Lentulus, que agora acaba de cair nas mãos então ali da resistência dessa batalha então que está se passando ali em Jerusalém. E eu espero que você esteja gostando, esteja tão curioso para saber a continuidade, assim como eu estou, e espero então por isso te ver no próximo vídeo. Se você quiser compartilhar quiser deixar seu like, sua curtida, se quiser entrar lá no meu canal também, se inscrever, eu vou ficar super agradecida. Se for leve, você faz, por favor, e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!